Salve, salve pessoal, cá estamos para dar continuidade à nossa saga sobre a nossa calculadora HP12C, a nossa série Desvendando a Calculadora HP12C. E no episódio 2 de hoje, nós vamos falar sobre juros compostos, como calcular taxa, valor futuro, valor presente, como calcular o tempo. Quer saber como isso acontece? Então senta que lá vem conhecimento. Pessoal, em relação à matemática financeira, existem dois grandes blocos da matemática financeira, né? Um é o regime de capitalização simples e o outro é o regime de capitalização composto, ou juros simples e juros compostos, tá? A ótica que a gente vai trazer aqui para vocês é a ótica dos juros compostos, porque o juros simples ele é mais tranquilo, né, de resolver. Então, os juros compostos não. Por isso que a gente vai trazer aqui como é que se resolve ele na calculadora HP12C. Mas se vocês colocarem bastante comentários aí, a gente pode também depois fazer um vídeo sobre juros simples, beleza? Bom, então olhem só, qual é a fórmula que você tem lá de juros compostos, né? É essa formulazinha que você aprendeu lá no ensino médio ou na sua faculdade, você que faz algum curso da área de gestão. Então você tem aqui basicamente o quê? Você tem aqui, o valor futuro e o valor presente. Então, valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais i elevado a n. Ou lá no ensino médio, como você aprendeu, esse VF aqui, que é o valor futuro, é o montante, e o VP, que é o valor presente, é o capital que você investiu, beleza? Então, essa é a fórmula básica dos juros compostos. Então, você está observando aí que tem um expoente nela, que é o que dificulta muito, né, a nossa vida quando a gente vai fazer os cálculos lá. Então, o expoente dentro dos juros compostos é um desafio matemático, as contas ficam aí mais difíceis. Mas, para sua sorte, né, alguém inventou lá a calculadora HP12C e ela vai facilitar. Vamos fazer alguns cálculos aí, que, por exemplo, a gente teria que precisar de logaritmo para resolver alguns cálculos de juros compostos, e com 4 teclas a gente vai resolver esse problema para você. Tudo beleza? Vamos seguir em frente. Bom, pessoal, já tinha apresentado lá para vocês a fórmula dos juros compostos, agora a gente fala das duas características básicas em relação aos juros compostos. Primeiro que os juros é sobre juros, né, e o segundo é que o valor futuro, ou valor de resgate, ou montante, ele cresce de forma o quê? Exponencial, galera. Cresce de forma exponencial, por causa dos juros sobre juros. Então, só para você entender, quando a gente coloca lá R$ 100 e ganha R$ 10, por exemplo, numa aplicação, você está com 110. Se você pegar os R$ 110 e reaplicar novamente, você vai ter um novo rendimento agora em cima dos 110, né? E assim sucessivamente. Por isso que é juros sobre juros. E isso vai trazer para você um valor futuro de resgate exponencial. E os juros compostos, galera, tem um papel preponderante, importantíssimo na formação do seu patrimônio, na multiplicação ali do seu patrimônio. Porque eu sempre digo que a liberdade financeira, ela vem com 3 passos. Primeiro, é ter o seu próprio trabalho. Segundo, é ter educação financeira para você poupar para investir. E terceiro, é investir lá em investimentos de acordo com o seu perfil de risco. E aí, fazer a fórmula dos juros compostos trabalhar para você. Porque eu sempre digo também que a nossa vida é dividida em 2 fases. A primeira fase é trabalhar para ter dinheiro, e a segunda fase é fazer o dinheiro trabalhar para você. E como é que você faz o dinheiro trabalhar para você? É usando exatamente a fórmula dos juros compostos, beleza? E aí aqui, ó, o gráficozinho do valor futuro em função do tempo, mostrando que ele cresce aí de forma exponencial. Beleza, galera? Agora, vamos de fato para a nossa calculadora HP12C. Vamos ver as funções financeiras da HP12C. Então, quais são as funções que nós vamos usar nesse episódio 2 aqui? A gente tem a tecla N, o Nzinho aqui significa, né, o período, o I, que é a taxa, o PV, que é o valor presente ou o valor aplicado. Esse PMT a gente vai usar só quando a gente for ver lá série de pagamento. A gente tem o FV, que é o valor futuro, ou valor de resgate, ou montante, e a gente tem o CHS, que é a troca de sinal, beleza? Tranquilo aí?
Então faz o seguinte agora, pega a sua HP, saca ela do bolso, tira ela da gavetinha aí, tira ela da sua mochila, da sua bolsa, para a gente começar a usar ela. Ou pega o aplicativo do celular também, que tem vários aplicativos que você pode baixar, emuladores aí da calculadora HP12C. Mas vamos para o nosso exemplo 1, pessoal. Aqui o exemplo 1 fala o seguinte, Neto aplicou R$ 400 por 3 meses a 5% ao mês, juros compostos. Qual o valor de resgate? Tá? Essa é a pergunta. Eu quero saber também quanto foi que rendeu, o rendimento, a rentabilidade aí. Tá? Vamos lá. Aí eu fiz um fluxo de caixa para você entender a operação da melhor forma possível. Então, no fluxo de caixa, galera, o que a gente tem aqui? A gente tem, para você entender, deixa eu colocar a nossa canetinha aqui, a gente tem aqui, primeiro, o valor que eu estou investindo. Então, o valor que eu estou investindo é o que eu chamo de PV. Tranquilo? O meu valor que eu estou investindo é o meu PV. Tranquilo isso aí, beleza? Então, está saindo dinheiro, é o valor que eu estou investindo. Se eu estou investindo, ele tem que ser negativo, porque no fluxo de caixa a seta está sendo para baixo. Então, quando eu for colocar lá na HP, eu vou ter que inserir lá o CHS, beleza? Então, eu investi isso aqui e depois vou resgatar um valor. E esse valor que eu vou resgatar é o meu valor futuro, ou valor de resgate. E a diferença entre o que eu apliquei e o que eu resgatei é exatamente a minha remuneração em função lá do... É exatamente a remuneração do capital que eu deixei aplicado em função de um determinado período de tempo, beleza? Então, isso nós vamos calcular aqui na nossa calculadora HP12C. Vamos com ela? Então, observem lá. Vamos pegar aqui o 400 e inserir na calculadora. 400, não é negativo? Fluxo de caixa, CHS, PV. Foi, já coloquei os 400. Agora eu vou digitar lá 3, que é o período, N, 3 meses. Tempo e taxa estão na mesma unidade, então posso seguir normal, 5i. Só uma observação, galera, aqui não importa a ordem, tá? Taxa, depois o tempo, tempo depois da taxa, a ordem dos tratores não altera a colheita. E aí agora é só apertar o FV. Aí eu chego no valor de R$ 463,05. Vamos fazer direto agora para você entender? FCLX para limpar a máquina. Olha lá, 400 CHS PV 3N 5I FV. Então, R$ 463,05 é o quê? O meu valor de resgate, o meu valor futuro. Então, vamos botar aqui, ó, R$ 463. R$ 463,05. E se eu quiser saber quanto foi que eu ganhei de juros na operação? Porque lembra que eu falei? Aqui eu estou calculando o quê? Os juros do investimento que eu estou aplicando. Então, é algo positivo para mim esses juros, beleza? Então, vamos lá, olhem só. Eu aperto aqui, olha, RCL, PV, mais. Aí eu chego direto no valor da rentabilidade, que é quanto? R$ 63,05. Tá? Vou fazer de novo aqui desde o início para você entender. Olha lá, FCLX para limpar a máquina, 400 CHS PV, 3N, 5I, FV. Valor de resgate, beleza? Agora eu vou calcular o quê? Quanto foi que eu ganhei de juros na operação? A minha rentabilidade, o meu rendimento aí da minha aplicação. E aí, RCL, PV, mais. Que são exatamente os 463 reais, desculpa, R$ 63,05. Beleza? Então, isso aqui foi o valor que eu ganhei na operação. E se eu quisesse calcular, galera, importante isso aqui, olha, eu poderia calcular também quanto foi isso em porcentagem. Quanto vale 463, desculpa, quanto vale R$ 63,05 em cima dos 400, que seria quanto eu ganhei efetivamente na operação nos 3 meses, né? Que eu não posso somar, dizer que é 5 mais 5 mais 5. Vamos lá, fazer esse cálculo. F7x, coloca aqui, olha, 400, Enter. Eu quero saber quanto R$ 63,05 representa dos 400.
Então, 63,05 percentual T. Aquela teclazinha que a gente viu lá no episódio 1. Recomendo você assistir lá o episódio 1, beleza? Da nossa saga. Então, quanto é que dá isso aí? 15,76%. Isso aqui, ó. 15,76%. Então, qual é a interpretação disso? Se o neto investir R$ 400, em 3 meses, a uma taxa de 5% ao mês, ele vai resgatar quanto? R$ 463,05. Vai ganhar quanto na operação? R$ 63,05. E quanto isso representa em porcentagem? A taxa efetiva que ele vai ter aí de ganho na operação? 15,76%. Beleza? Vamos seguir lá para o nosso exemplo 2. Aí no exemplo 2 é o seguinte: qual valor deve ser invertido para um resgate igual a R$ 800 em 4 anos a uma taxa de 8% ao ano? Então, mesma coisa aqui, fluxozinho de caixa. Vamos lá? Olha o nosso fluxo. Eu quero saber agora o quê? Eu quero saber o meu valor presente. Quanto é que eu devo aplicar para, em 4 anos, a uma taxa de 8% ao ano, ter quanto? R$ 800. Beleza? Então, muito simples. Vamos lá fazer essa continha aí. Quanto é que eu devo aplicar? Eu quero saber o que agora? O PV. Vamos lá para a nossa calculadorazinha. F-X para limpar a máquina. Agora eu vou digitar quem? O valor futuro. Beleza? Porque é o valor que eu tenho. Então, 800. Ailton, e esse valor, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, olhando para o fluxo de caixa, o valor está entrando. Então, 800 FV, que é o meu valor futuro. Beleza? Ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o tempo, 4N, colocar a taxa, 8I, e apertar a tecla o quê? PV. Cheguei lá nos R$ 588,02. Então, quer dizer o seguinte, vamos lá, o que eu estou te falando aqui? Que eu tenho que aplicar R$ 588,02 para, em 4 anos, a uma taxa de 8% ao ano, resgatar quanto? R$ 800. Beleza? Vamos seguir para o exemplo 3, galera. Então, no exemplo 3, muito simples. Agora eu vou simplificar, trazer só o gráfico para você. Só o fluxo de caixa. Então, aqui é como se fosse mais ou menos assim. Qual é a taxa que eu tenho que ter se eu fosse investir R$ 500 em 3 meses para resgatar 600? Muito simples. Ele está me perguntando qual a taxa que teria que ser na operação para eu ter que investir R$ 500 e resgatar 600 em 3 meses. Então, ele quer saber a taxa. Vamos lá? Então, é muito simples a conta. Eu tenho quem aqui? Eu tenho o meu PV, tenho o meu FVzinho aqui, olha, que é o 600, tenho o N, quero calcular a taxa. Vamos lá? A nossa HP, F(x) para limpar a máquina, ó, 500 CHS PV. Importante colocar o CHS, porque eu estou informando para a calculadora o fluxo de caixa, que é o quê? Negativo. Beleza? 600 FV, 3N, aí eu aperto o I. Quanto é que está dando a taxa aí? 6,27% ao mês. Então, essa é a taxa que tem que ser da aplicação. Olha, 6,27% ao mês. Então, quer dizer o seguinte, se eu aplicar R$ 500 em 3 meses, eu resgato 600 apenas se for uma taxa de 6,27% ao mês. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Agora vamos para o exemplo 4, galera. O exemplo 4 fala o seguinte: quanto é que eu devo investir para ter R$ 1.200 em 5 meses a uma taxa aí de 13,65% ao ano? Que basicamente isso aqui, só para vocês entenderem, esse 13,65% ao ano, galera, isso aqui é como se fosse um CDB.
Isso aqui, na realidade, é um certificado de depósito bancário, um CDB, que rende aí basicamente 100% do CDI. Então, esse é o valor do nosso CDBzinho aí. CDI está 0,10% abaixo da Selic. A Selic está 13,75 hoje, então o CDB vale o CDI vale 13,65%, e esse CDB é 100% do CDI. Então a pergunta é: quanto eu devo investir para resgatar R$ 1.200 em 5 meses a uma taxa de 100% do CDI, que é 13,65% ao ano, beleza? Então agora, qual é o nosso grande dilema aqui, né? É que aqui eu tenho uma diferença, olha, as taxas são diferentes. O período está em ano, está em mês, e a taxa está em ano. Então, sempre nesse caso, mexa com quem? Com o tempo. A capitalização composta sempre mexa com o tempo. Então, isso aqui equivale a 5/12. A gente vai colocar isso na calculadora direto, beleza? Muito bem, vamos para a nossa calculadorazinha aqui. Ó, essa parte a gente vai trabalhar agora com capitalização composta de períodos não inteiros, porque o período, o tempo, ele vai dar quebrado. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com períodos não inteiros, galera, o ideal é o quê? Você colocar o Czinho na sua calculadora. Como é que eu ativo o C nela? STO é X. Com STO é X, eu coloquei o Czinho nela. E o que significa esse Czinho? Esse Czinho vai dizer para a gente o seguinte, que eu vou estar trabalhando regime de capitalização composta também para períodos não inteiros. Ou seja, o tempo quando ele estiver quebrado, como vai estar agora. O tempo ele não é uma unidade correta, inteira, né? Então ele vai estar quebradinho lá. Então aí eu uso lá o Czinho na calculadora. Como é que eu ativo? STO é X, beleza? Você já pode deixar ativado direto na calculadora aí, tá? Então vamos lá. 1.200 FV. Aí vamos inserir o tempo agora, olha. O que eu vou fazer? Colocar direto. Eu não posso colocar 5N, porque se eu colocar 5N, eu vou estar dizendo que é ano. Vou colocar em mês. Então, eu tenho que fazer essa divisão aqui. 5 Enter, 12, divide 0,42 anos. Beleza. Aí agora aperto o N. E agora eu vou inserir a taxa. 13,65 e vou apertar lá o PV. Observa que o PV é negativo, lógico, porque eu estou o quê? Investindo, beleza? E aí, 1.137,70, né? Esse é o valor do PV aqui, olha. 1.137,70, beleza? Isso quer dizer o seguinte, que para ter R$ 1.200 no valor de resgate, em 5 meses a uma taxa de 100% do CDI, eu tenho que aplicar R$ 1.137,70. Beleza? Vamos fixar o nosso conteúdo agora para ficar bacana, show de bola. Vamos lá? Olhem só. Então, a ideia aqui é o seguinte. Eu estou aplicando um valor de R$ 1.000, a data da aplicação é 1º de agosto de 2019, a data de resgate 2 de abril de 2024, e a rentabilidade é 100% do CDI, que vai dar lá os 13,65%. O IR, ele é quanto? 15%, galera. Quero lembrar vocês que o imposto de renda, pessoal, para vocês entenderem aqui, o imposto de renda, ele será sobre o capital, desculpa, o imposto de renda será sempre sobre o quê? A nossa rentabilidade, tá? Então, o imposto de renda aqui, ó, esse Rzinho aqui, será sobre quem? Será sobre a rentabilidade. Então, o IR vai ser sobre isso aqui. Depois a gente vai entender como é que vai funcionar. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá? Então, vamos fazer o nosso cálculozinho aqui. Mas vamos colocar o nosso fluxo de caixa aqui, né? Eu estou investindo aqui quanto? 1.000, tá? No dia 1º de agosto de 2019 e estou projetando resgatar em 2 de abril de 2024. Beleza? Então, qual seria aqui o meu resgate bruto?
Então, a gente vai chegar nessa conta aqui, nesse valor de R$ 1.833,74. Vamos lá? Olhem só. Então, galera, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que primeiro calcular o tempo. A gente não tem esse tempo aqui. Então, vamos calcular esse tempo. Como é que calcula a variação de datas na calculadora HP2C? Então, essa calculadora aqui, você pode calcular um intervalo de datas, só que ela tem que estar no padrão DMY. Você tem que apertar aqui o G4, olha, a minha já está aqui, DMY, dia, mês e ano. Tem o padrão americano, que é mês, dia e ano, mas o nosso padrão é brasileiro. Então, vamos calcular essa data? Quanto é aqui de período, né? Vamos lá. 01.008/2019, beleza? Aperto Enter. Aí vem 02, que é a data de resgate, ponto 04/2024. E aperto a tecla G delta DYS. Toda vez que eu apertar uma tecla G, eu quero usar as funções azuis. Então, quando eu aperto o EX, não é o EX que eu estou querendo. Na realidade, é a variação aqui de data, que é o delta DYS. Apertei aqui, deu quanto? 1.706 dias, galera. Então, isso aqui, olha, 1.000, bem aqui, ó. 1.706 dias, tá? Só que eu tenho que achar isso em anos. Como eu tenho que achar isso em anos, porque a taxa está em ano, quando eu for fazer a conta, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir isso aqui, olha, por 360, que é o ano comercial, beleza? Então, vamos para a nossa conta agora na HP, calcular o valor de resgate bruto, que é lá os 1.833,74, que já tem aqui como resposta. Então, olha lá, vamos lá, 1.000 CHS PV, tá? Vamos colocar o tempo, 1.706, Enter, 300 e... Desculpa, apertar o CLX aqui para zerar, ó. 1.706, Enter, 360, divide. Aí eu aperto N. Inserir o tempo. Agora eu vou colocar a taxa. 13, e o tempo está em ano. Vamos colocar a taxa que está em ano. 13,65 I. Observa que eu não aperto porcentagem, eu só aperto I, tá? E vou apertar a tecla agora FV, que é o nosso valor futuro de resgate. Quanto é que dá aí? 1.333,74, que é exatamente o valor que a gente queria achar, beleza? E o valor de rendimento, o rendimento bruto, quanto seria? Lembra que a gente aprendeu isso aqui? Como é que a gente faz na calculadora direto? RCL PV mais. Calculei o rendimento bruto, R$ 833,74. Rendimento bruto, R$ 833,74. Beleza. Em cima disso, eu tenho que calcular o imposto de renda. O imposto de renda, ele incide só sobre o rendimento. Quanto é esse imposto de renda aí? Na alíquota regressiva. Vai dar aí uma média de 15%. Então, jogando aí 15% em cima do rendimento. Então, 15%. 125,06. Isso aqui é o imposto de renda, olha. 125,06 que você vai pagar para o governo. O banco já vai reter isso aí, já vai te dar o limpo do governo, beleza? Aí, aperta o menos, vai chegar em quê? No rendimento líquido, que é quanto? R$ 708,68. E quanto isso representa em porcentagem, galera? Como é que isso representa em porcentagem? Muito simples, muito simples. F série X, para limpar a máquina, 1.000, Enter, 708,68
percentual T. Então essa foi o meu ganho efetivo, né, que eu tenho aí de quanto? 70,87%. Esse foi o meu ganho efetivo sobre aquilo que eu investi, que foi os R$ 1.000, porque eu tive que descontar aí o imposto de renda. E quanto seria aí o resgate líquido? Muito simples. O resgate líquido são os R$ 1.000 que eu apliquei, mais o rendimento líquido, que são os R$ 708,68. Ou seja, eu vou resgatar líquido aí R$ 1.708,68. Beleza, galera? Essa questão aqui ela é um pouquinho mais complexa, porque a gente mexe com data, períodos não inteiros, imposto de renda, resgate bruto, resgate líquido, rentabilidade em porcentagem, tudo isso. Mas é lógico que você consegue resolver esse problema de forma tranquila. É só treinar que a calculadora facilita a sua vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio 2. Espero que sirva para o conhecimento de vocês, tanto acadêmico quanto aplicações práticas. E não esqueçam, logicamente, aí, de fazer a inscrição de vocês no nosso canal. Só colocar lá no YouTube Mixcool, Mercado, Investimentos e Contabilidade, beleza? E também de seguir a gente lá no Instagram, prof.ailton, beleza? Nos encontramos numa próxima. Um forte abraço. Até mais.